Portugal está passando por mais uma grande crise política. Luís Montenegro, o primeiro-ministro, caiu após perder uma moção de confiança. Mas o que está por trás disso? Como esse escândalo se conecta com a recente crise de governabilidade do país? Nos últimos anos, Portugal tem enfrentado uma série de escândalos políticos e instabilidade governamental. Mas será que essa crise tem solução? Hoje vamos analisar todos os detalhes do caso, as consequências e o que pode acontecer no futuro. Quem é Luís Montenegro? Antes de falarmos da crise, precisamos entender quem é Luís Montenegro e como ele chegou ao poder. Montenegro é um advogado e político do Partido Social Democrata, PSD, um dos principais partidos de centro-direita em Portugal. Ele nasceu em 1973 e iniciou sua carreira política ainda jovem, ganhando destaque como líder parlamentar do PSD entre 2011 e 2017. Durante esse período, foi uma das figuras mais influentes do partido e atuou como uma voz forte da oposição ao governo socialista de António Costa. Em 2022, após uma disputa interna, Montenegro assumiu a liderança do PSD, prometendo uma nova abordagem política para Portugal. Sua grande oportunidade surgiu com a crise política que levou à renúncia do então primeiro-ministro António Costa, em novembro de 2023. Com isso, eleições antecipadas foram convocadas para março de 2024. O PSD de Montenegro formou uma coligação com o partido de direita Iniciativa Liberal e conseguiu vencer as eleições, embora sem uma maioria absoluta. Assim, Montenegro assumiu o cargo de primeiro-ministro, mas desde o início seu governo enfrentou dificuldades para aprovar medidas e lidar com a pressão política. O escândalo que derrubou Montenegro. O que exatamente aconteceu para que Montenegro perdesse o cargo tão rapidamente? A crise começou com uma denúncia envolvendo uma empresa da família de Montenegro chamada Spinum Viva. A suspeita era de que essa empresa tinha contratos suspeitos com a Solverde, um dos maiores grupos de cassinos e hotéis de Portugal. O problema principal era um possível conflito de interesse. A oposição e a imprensa começaram a investigar se Montenegro, como primeiro-ministro, poderia ter influenciado contratos públicos ou favorecido negócios privados ligados à sua família. Diante das suspeitas, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar as ligações entre Montenegro, a Spinum Viva e outros contratos públicos. Para tentar encerrar as acusações e demonstrar força política, Montenegro decidiu propor uma moção de confiança no parlamento. Essa foi uma aposta arriscada. Se ele conseguisse o apoio da maioria, consolidaria seu governo. Se perdesse, sua queda seria inevitável. O problema foi que a oposição, liderada pelo Partido Socialista, PS, se uniu contra Montenegro. A moção de confiança foi rejeitada e, com isso, seu governo entrou em colapso. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa, diante da crise política, não teve outra opção a não ser aceitar a demissão de Montenegro. O país, mais uma vez, ficou sem um governo estável. O contexto político de Portugal. A queda de Luís Montenegro não aconteceu de forma isolada. Na verdade, Portugal já vinha enfrentando uma instabilidade política prolongada, que começou ainda antes de sua chegada ao poder. Tudo começou com a renúncia do ex-primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista, em novembro de 2023. Ele deixou o cargo após ser implicado na Operação Influencer, uma investigação sobre supostos casos de corrupção envolvendo contratos para exploração de lítio e hidrogênio verde no país. Com isso, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu o parlamento e convocou eleições antecipadas para março de 2024. Foi nesse cenário de crise que Montenegro assumiu o cargo de primeiro-ministro após a vitória do seu partido, o PSD, nas urnas. No entanto, o governo de Montenegro já começou fragilizado. Ele não conseguiu maioria absoluta no parlamento e precisou negociar constantemente com outros partidos para aprovar suas medidas. Além disso, a oposição socialista ainda tinha bastante força e dificultava a aprovação de reformas importantes. Enquanto isso, a economia portuguesa também passava por desafios. O país vinha crescendo, mas a crise imobiliária, os baixos salários e o aumento do custo de vida
geravam insatisfação popular. Em meio a esse cenário tenso, quando o escândalo da Spinum Viva veio à tona, Montenegro já não tinha margem de manobra para se defender. Mas o que acontece agora? Com a queda do governo, Portugal enfrenta agora mais um momento de incerteza. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem algumas opções para definir o futuro político do país. Atualmente, há 3 cenários possíveis. Primeiro, convocação de novas eleições. Essa é a opção mais provável. O presidente pode dissolver o parlamento novamente e convocar os eleitores para escolher um novo governo. Caso isso aconteça, Portugal pode ter eleições já em maio ou junho de 2025. Segundo, formação de um novo governo. Se o PSD conseguir um novo nome forte dentro do partido, Marcelo Rebelo de Sousa pode indicar outra pessoa para tentar formar um governo sem precisar de novas eleições. Isso dependeria de um acordo político dentro do parlamento. Terceiro, governo interino. Se não houver consenso imediato, o presidente pode nomear um governo provisório que ficaria no poder temporariamente até que uma nova solução política fosse encontrada. Se novas eleições forem convocadas, o Partido Socialista, PS, pode tentar retomar o poder, enquanto o PSD precisa decidir se mantém sua atual liderança ou busca um novo nome para tentar recuperar a confiança do eleitorado. A grande questão agora é: o povo português ainda confia na classe política? A sucessão de escândalos e crises nos últimos anos gerou um sentimento de cansaço entre os eleitores. Muitos já falam em um possível aumento do voto nulo ou da abstenção, o que pode impactar profundamente os rumos da democracia no país. A queda de Luís Montenegro marca mais um capítulo turbulento da política portuguesa. O país agora enfrenta um futuro incerto, e a decisão do presidente Marcelo Rebelo de Sousa será fundamental para definir os próximos passos. Mas e você? O que acha dessa crise política? Novas eleições são a melhor solução ou Portugal ainda enfrentará mais turbulência? Comente aqui embaixo e participe da discussão. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais análises sobre política e economia. Até a próxima.